Em determinados momentos da partida, chamava a atenção que você, na casa-mata ali, sinalizava para alguns jogadores como: por que não finalizou? Por que não tentou? Por vezes está faltando um detalhezinho para, ao invés de tentar um último passe, por vezes finalizar, tentar chutar. Estou tentando entender o que a gente visualizava de algumas atitudes suas, os gestos na beira do gramado. Era isso? Era pedindo para, de repente, finalizar, chutar mais? Antes de responder a tua pergunta, eu queria pedir licença para novamente dar os parabéns para minha filha, 7 anos. Gabriela, parabéns, filha. Daqui a pouco o papai está em casa para morar contigo. Beijo. Não, o que efetivamente, claro que eu estava em alguns momentos pediu o acabamento da jogada, né, mas a gente longe, com uma bola que era do Juliano, ele tentou arrastar para alguém que, tipo o próprio Everton, que estava vindo por trás. Agora no vestiário ele disse: professor, não dava, eu estava de costa, né, podia até tentar fazer uma parede e virar em cima do marcador, mas ia ser difícil. Imaginei que arrastando a bola pudesse encontrar um nosso colega, um jogador nosso melhor posicionado para efetuar o disparo. Mas mais do que isso, eu estava pedindo naquele momento que a gente mantivesse a amplitude do nosso jogo, né? Que a bola, principalmente depois quando entrou o Everton e eles trocaram de lado, o Everton pelo lado direito, né? E em seguida eu pedi para que eles trocassem de novo, para que o Yuri pelo lado direito ele consegue arrastar pela força, né? Ele chega no terço final do campo, e o Everton pela velocidade, né? Consegue ter a vitória pessoal pelo lado, pela habilidade. E a gente estava com um jogo muito curto de centro. Então, quando a bola bate no corredor e entra no meu volante, eu tenho que ter o mais rápido possível a amplitude do lado. Em alguns passes que ela entrou e foi interceptada pelo lateral fechado, porque a gente estava com um posicionamento um pouquinho equivocado, né? Porque eu tenho que dar amplitude, mas não na mesma linha do marcador. Um passo, 2 atrás, para que essa bola, para que eu aumente a margem de acerto do passador, né? Porque tem que ser um passe muito justo para a bola fazer uma curva como o pé esquerdo do Douglas e encontrar o nosso marcador, e estava sendo interceptada pelo defensor. Então é fazer essa amplitude e dar um passo atrás para que essa bola tenha uma margem de acerto maior, né? E tanto que o gol do Everton entrou, mas entrou justo, porque o marcador ainda conseguiu tocar na bola e ela passou por baixo da perna dele. E essa questão também do Everton, como ele tem a vitória pessoal, ele usa bem as duas pernas. Por duas vezes ele estava tentando trazer para dentro e tentou achar alguém. E eu falei para ele: vai para o fundo, né, porque o marcador já identificou que tu só está indo para dentro. Então agora vai para o fundo, leva a bola para o fundo, porque ele finaliza bem. Então eram algumas orientações, assim, detalhes, né, para que a gente ajustasse ali. O mais importante para mim foi que a gente manteve a paciência num jogo difícil, mesmo com um jogador a menos do adversário, e a gente saiu atrás do marcador. Bom, Roger, agora você vai curtir o aniversário da filha, né? Mas eu imagino que ainda antes de dormir você vai pensar no grande jogo de quarta-feira contra o Corinthians de São Paulo, né? A diferença agora é de 50 para 44 pontos, 6 pontos de diferença. Amanhã. É amanhã só? Bom, então tem o treino segunda e terça-feira. Dorme tranquilo hoje, né? Mas no primeiro momento, assim, que tipo de jogo que o Grêmio tem que fazer lá em São Paulo? Aquela partida contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte é um modelo de atuação que você quer? Perfeito. A gente tem que ser decisivo, mais do que decisivo, nós temos que ter uma organização e concentração durante o tempo total de jogo. Defender bem, né, mas não se submeter apenas ao sistema defensivo. Saber que a gente vai ter que construir a nossa vitória e ser cirúrgico e preciso, né, para conseguir trazer pontos importantes, né, desse jogo contra o Corinthians. Mas isso a gente vai ter que ajustar conversando, porque agora no vestiário o Rogério já me disse que eu não vou tê-los no campo. Então vai ter que ser no papo, mas funciona bem. Tem que fazer um jogo perfeito, ou quase que perfeito. Você falou que é preciso ser decisivo no jogo da quarta-feira, né, Roger? Teve um jogador que hoje foi decisivo. O Douglas, no primeiro tempo, perdeu um pênalti. No segundo tempo, marcou um gol. O que te parece essa oscilação? O torcedor até por vezes parece que não tem muita paciência com o Douglas, mas dentro de campo hoje ele conseguiu dar uma resposta. A responsabilidade do andamento do trabalho e da condução do jogo é nossa, da nossa comissão técnica, minha, né? Entendo que o torcedor em alguns momentos se impacienta. Nós estamos jogando dentro de casa, é o segundo jogo que a gente sai perdendo e tem que fazer força para virar.
Mas eu sei da importância do Douglas, ele é o batedor de pênalti oficial. Ele já errou outros esse ano, mas é o batedor. Eu posso rever isso em algum momento, mas nesse momento ele é meu batedor. Tirou do goleiro, infelizmente acertou a trave, mas ficou no jogo. É um jogador experiente que dentro dessa circunstância não sai do jogo, né? Continua no jogo e outra, deseja se tornar decisivo, né? Porque ele sabe que ficou devendo, digamos assim, pelo erro da penalidade. E vai lá e entra na área, né? E completa pro gol uma bela jogada do Bobô, que diga-se de passagem, né? Fez um grande jogo. Justamente, Roger. Na quinta-feira, o Bobô marcou um gol e fez a assistência para o gol do Pedro Rocha. Hoje, o primeiro gol também foi com origem ali da jogada do Bobô. O quanto esse jogador já se enquadrou no teu esquema e o quanto imagina que ele ainda pode acrescentar para a equipe? Hoje ele fez uma partida assim, taticamente muito importante, no sentido de fazer a gente ganhar campo para chegar na área do Goiás. Ele ocupou muito bem os espaços entre linha, fez o nosso time ter seguimento na jogada, a gente ganhava campo com ele parava a bola e conseguia encontrar a melhor jogada para que a gente seguisse jogando. Fez uma jogada bonita, né, de semifinal, teve na área, finalizou, né, fez tudo o que a gente imagina que ele possa fazer e está muito à vontade dentro do sistema, né, e a orientação que eu tenho passado para ele é para que, né, ele é um jogador que gosta por vezes do contato, né, com o zagueiro para fazer pivô. Você não precisa do contato com o teu jogador. Futebol, ele não é um esporte de contato, ele tem contato, né, mas se você consegue ficar longe dele, né, como foi no lance que ele abasteceu o Pedro, o zagueiro não sabe o que faz. Ele ficou dentro da área, ele conseguiu virar e acionar o meu jogador mais à frente. E ele tem fazendo isso muito bem, então muita vontade de nos ajudar e está de parabéns. Roger, 2 perguntas, por gentileza. Por que escolher pelo Everton? E se ele fez aquilo que você pediu a ele? Claro que com gol fica mais fácil. E se existe uma preocupação em relação ao Thiago, que demonstra, jogo após jogo, alguns defeitos na saída do gol? O Everton, porque eu acompanho ele dia a dia há 4 meses. E eu percebo a evolução dele. O Yuri vinha voltando de lesão. Então, uma das coisas que eu prezo muito é a questão de coerência. Ele estava na fila esperando, pacientemente, e treinando muito bem. Tenho trabalhado muito com o Everton para que justamente ele saia desse time de conseguir fazer a gente ganhar campo, e usar a individualidade dele no terço final do campo, que aí sim ele é importante e decisivo para a gente. Em fase de articulação, ele retém a bola e aciona o colega mais atrás e vai procurar espaço mais à frente. A distinção do entra e sai, que eu digo, da amplitude e bola no pé entre linha, ele já faz muito bem. Agora, saber construir essa questão da individualidade por vezes para dentro, para finalização, como ele conseguiu fazer, e para o fundo, como ele conseguiu fazer o gol. Ele fez uma bela partida também. Agora, com relação ao Thiago, não me preocupa, sabe por quê? Por mais que ele tenha se equivocado acho que foram 2 lances em 2 jogos, né? Uma das grandes virtudes do Thiago é a saída de gol. Ele tem tanta confiança nessa virtude que por vezes ele precipita. Então, só precisa ajustar isso, no Thiago. Como ele tem dentro das suas características o ponto alto, a saída, ele é muito arrojado, muito corajoso. Por vezes ele acredita que ele possa intervir na maioria das bolas. Se ele talvez hoje ficasse na posição dele dentro do gol, talvez ele não pegasse também, porque foi uma cabeçada limpa numa falha defensiva nossa, numa falta lateral, mas não me preocupa, sinceramente. Roger, como é que você avalia essa vantagem do Corinthians por enquanto? É uma vantagem que você acha que chega a ser confortável, até certo ponto é irreversível, e cada vez mais é uma realidade a briga pelo título do Grêmio? Olha, se eu imagino o Corinthians pensando hoje da mesma forma que nós pensamos para o time que está no 5º colocado da tabela. Nós temos 7 pontos de diferença. O Corinthians também tem uma pontuação considerável à nossa frente, mas hoje nós conseguimos já tirar 2 pontos. É uma vantagem importante,
evidente, mas nós vamos enfrentá-los. E também o Corinthians enfrentará outras equipes que também postulam coisas na competição. O campeonato, como eu disse, o segundo turno começou agora, tem uma margem muito importante para correr ainda. Roger, com essa vitória de virada, com tinha um jogador a mais, acabou tomando gol logo depois da expulsão. Como é que você avalia a questão, não só avalia, mas como orienta também os jogadores a ter paciência para buscar um resultado positivo diante de uma adversidade, num momento reverso, onde se teve um jogador, onde se ficou com um jogador a mais e logo em seguida tomou o gol, e até essa paciência se estendendo, não só dentro do jogo, mas se estendendo para a sequência do campeonato, onde, na sequência dessa tua resposta, precisa buscar uma diferença para o Corinthians? Então, para mim é muito importante, que é natural quando de uma situação como essa, individualmente, em alguns momentos, cada um dos jogadores que estão dentro de campo acreditam que tem a fórmula para resolver dentro da sua característica. Daí deixa de ser um jogo coletivo e passa a ser um jogo individual. E o mais importante disso tudo é o lastro do treino e ele saber que a gente não precisa sair do nosso modelo e todo mundo querer atacar ao mesmo tempo, entendendo que tem a solução mágica para reverter o placar adverso. Tem que ter a paciência, de utilizar os nossos princípios, sabendo que tem um jogador a mais, mas não fugir da característica do nosso jogo. Quem tem que atacar, ataca, e quem tem que defender, defende. Esse é o princípio básico. Porque o Goiás, mesmo com inferiorizado numericamente no jogo, estava perigoso, porque por vezes, se você ataca com muita gente à frente da linha da bola, você fica desguarnecido lá atrás. Então é a paciência de saber que é o nosso modelo de jogo que vai fazer com que a gente construa e retire a adversidade ou retire essa vantagem que o adversário tem momentaneamente na partida. Roger, aqui. Você diria que o grande diferencial do Corinthians está fora do campo é o Tite, é o grande craque desse Corinthians, que ele reconstruiu, perdeu peças e conseguiu reconstruir? Está por aí essa diferença do Corinthians? O Tite é o comandante de grandes jogadores, e fez um belo time que iniciou no começo do ano, nessa segunda volta dele ao Corinthians. Ele é o maestro que organizou grandes jogadores em prol de um objetivo e ter feito um belo campeonato.